Um português de nome Teiro Borges, ele foi o primeiro ouvidor-geral do Brasil em 1548. Ouvidor-geral é o que seria hoje uma espécie de ministro da Justiça. No entanto, esse mesmo camarada, um ano antes, foi condenado pela própria coroa portuguesa por desviar o dinheiro de uma ponte em Portugal. Então veja que interessante. O primeiro ouvidor geral, o primeiro ministro da Justiça do Brasil foi alguém que um ano antes, em Portugal, foi condenado, foi sentenciado e foi condenado. E em 1548, o próprio monarca, o Dom Manuel III, ele anistia a pena e nomeia ele como ministro da Justiça do Brasil. Eu relatei esse fato porque me parece que a corrupção, a impunidade são características, não digo imanentes, mas com uma carga de reprodução grande no Brasil. Veja que coisa, hoje à tarde o Senado Federal aprovou um projeto de lei complementar que altera a lei da ficha limpa. Como se sabe, a lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135 de 2010, ela tem como objetivo, na verdade, proteger, né, a moralidade pública, a probidade administrativa, no sentido de punir abuso de poder econômico e político, enriquecimento ilícito, crimes contra a administração pública, corrupção, lesão ao erário público, enfim, uma série de crimes previstos na lei para que a administração pública e o erário público não sejam lesados por atos de corrupção. A lei da ficha limpa, ela veio alterar em 2010 a lei de inelegibilidade, que é a lei complementar 64 de 1990. E como ela é hoje aplicada, o período de inelegibilidade é um período de 8 anos. E ele começa a contar, conforme a lei hoje é aplicada, logo após o fim do mandato ou após o cumprimento da pena, né? Que essa lei vai ser aplicada, a sanção vai ser aplicada. A proposta de mudança da lei da ficha limpa aprovada hoje, ele altera esse período de contagem do tempo, do período de inelegibilidade. Se atualmente o período de 8 anos ele é contado logo após o fim do mandato ou depois de cumprimento de pena, por essa lei aprovada hoje, por esse projeto de lei aprovado hoje, esse período ele vai começar logo a perda do mandato ou logo começando a contar no período da eleição na qual houve a prática do crime ou logo após a renúncia do cargo ou após condenação em segunda instância. E o que isso representa na prática? Em direito penal tem um princípio chamado princípio da retroatividade da lei benéfica, ou seja, quando uma lei é promulgada e ela é benéfica para as pessoas que já tiveram condenação transitada em julgado, ou mesmo esteja o processo tramitando, essa lei é automaticamente aplicada, ou seja, ela retroage no tempo. E essa proposta de lei complementar, a lei da ficha limpa, vai beneficiar, justamente pelo princípio da retroatividade, políticos que já estão condenados, já foram condenados pela lei da ficha limpa. Então, por exemplo, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, do Eduardo Cunha, que foi condenado pela lei da ficha limpa a um período de 8 anos, sem poder participar de eleição, concorrer, né, a cargo eletivo. Se essa lei for sancionada, ele vai ser beneficiado. E nas eleições de 2026, ele já vai poder concorrer. Por quê? Porque ela vai ser aplicada, vai levar em consideração a época em que ele foi condenado. A época, com a aplicação retroativa dessa lei, ele vai ser beneficiado. Então, enquanto o STF e o Brasil inteiro está ligado no julgamento do Bolsonaro, lá no STF, o Senado aproveitou e de forma
sutil, digamos assim, tenciona, né, aprovar uma lei nesse sentido que venha beneficiar os próprios políticos corruptos que já foram condenados pela lei da ficha limpa. Espero que o presidente da República não sancione essa lei, embora o Senado, né, pode derrubar esse veto e assim esperar, né? Esperar para ver se essa lei vai de fato entrar em vigor. Infelizmente,